Vamos lá. Dia 20 de setembro, dia da primeira live do canal, às 6h07 da manhã. Vou dar início a essa jornada para auxiliar, ajudar, transbordar um pouquinho daquilo que queima dentro do meu coração. Ótimo, vamos lá. Aê, o Wagner entrou. Perfeito. Vamos lá agora. Eu vou adicionar Garagem Soluções. Bom dia, Wagner. Bom dia. Opa, Aí, acho que desculpa agora aí. vai, hein? Agora vai. Eu conectei o fone Bluetooth no meio da transmissão. Foi onde que caiu, Hum, derrubou a primeira. Mas agora, entendi. estamos aí, agora na Certo. ativa. Então, Wagner, Vamos lá, então. bom dia. Agora você vai ser Bom o dia. meu, o meu primeiro mentorando na live ao vivo aí para a formatação de negócios locais. E é um prazer estar aqui contigo. E agradeço a Deus pelo privilégio assim, de ter pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo princípio de vida, ter uma fé ligada no Criador, estar querendo compartilhar um pouquinho da experiência dos negócios para poder ajudar a exponencializar. E saber que você é meu irmão de Tá fé em certo. Cristo é bom demais. Me motiva mais ainda a fazer esse trabalho. Uhum. Eu que agradeço aí a sua disposição e tá querendo ajudar aí pessoas como eu e a tantos que estão também buscando e não sabe por onde ir, né? Então, graças a Deus que teve essa luz aí, que foi você, vendo toda essa Perfeito. sua trajetória aí, que eu já te conheço, né? A gente já se conhece há muitos anos, né? Então, nada mais que uma pessoa que a gente confia, conhece e sabe que Deus está ali com ela. Tamo junto. E para começar essa live, qual que é o propósito? O que é o motivo? Qual que é o propósito que queima no meu coração? Vou deixar público aqui para você, algumas pessoas que futuramente vão ver, possam ver esse vídeo. E Deus pôs um propósito no meu coração de ensinar o empreendedorismo raiz, prático, ensinar pessoas comuns a empreenderem de maneira correta e organizada. Hoje, para se empreender no Brasil, é muito complexo. E assim, nós não temos uma escola de formação de empreendedorismo tão didático. Nós temos hoje, a única opção que nós temos é o Sebrae. Mas mesmo assim, os poucos cursos, poucos não, já fiz vários cursos do Sebrae, são um pouco mais, como diz, eles são um pouco mais eles são genéricos, são bem didáticos, mas que não levam a uma ativação imediata, não te ensinam a empreender de maneira rápida. E quem tem necessidade de ganhar dinheiro, quem geralmente começa a empreender, são pessoas que está faltando alguma comida em casa, está faltando um aluguel para pagar. Eles precisam empreender de hoje para amanhã. Amanhã precisa entrar Uhum. dinheiro na conta. E o que, que acontece? Até no mesmo dia que você trabalha de manhã para receber à tarde para poder pôr um alimento dentro da sua casa. E eu quero acelerar a forma de se empreender no Brasil. Eu quero ensinar as pessoas a empreender de maneira mais rápida e organizada. Tanto para quem não tem nenhuma opção de renda, de não sabe como empreender, como pessoas como você, que já empreende. Você começou na garagem da sua casa. E eu vou pedir para você já já Uhum. contar a sua história para nós. Que hoje você já está com um negócio um pouco maior, mas que mesmo assim precisa de uma formatação para que ele acelere, para que ele se potencialize mais. E para começar essa live, eu Certo. vou contar para ti aqui, eu vou ler um capítulo, alguns versículos de uma palavra que Deus falou para mim no dia que eu tomei a decisão de largar o meu emprego para empreender. Isso foi em 2014, foi, salvo engano, em agosto de 2014. Tinha atendido uma cliente, eu era representante de cosméticos de uma empresa e aquele dia eu fiz uma demonstração de 3 horas para duas cabeleireiras. Eu apresentava esses produtos, eu fazia a demonstração direto no cabelo deles, porque um dos meus primeiros empreendimentos foi um salão de cabeleireiro com 17 anos de idade. Eu tinha feito um curso de cabeleireiro aos 16, porque eu saí da empresa de um tio meu, que eu trabalhava numa empresa gráfica, e quando eu saí, ele falou, escolhe um curso como forma de pagamento de rescisão, escolhe um curso. E na época meu pai tinha comprado uma maquininha de cabelo, como você conhece bem, cresceu na frente, meu pai, Eliseu, cabelo Aham. raspadinho, careca, e comprou uma maquininha para que eu Aham. raspasse, porque na época meu pai estava bem apertado, por causa da empresa que ele trabalhava, que estava abrindo
abriu Concordata, abriu falência, Transbrasil. Então ele trabalhava um mês, ficava um sem receber, trabalhava um mês, ficava mais outros 2 meses sem receber. Então naquela época minha mãe começou a empreender, fazendo gelinhos, e já começou depois, logo em seguida, a fazer os bolos, para complementar a renda de casa. E naquilo meu pai comprou uma maquininha, trouxe para casa, comecei a cortar o cabelo dele, comecei a cortar o cabelo do Wallace, do Juan, do Matheus, meus irmãos, que cresceram junto aí no bairro. E quando eu comecei a cortar bem pra caramba. Eu cortava muito bem. Aí vi, caraca, tem um dom para isso, cortava. Aí começou a vir os meus amigos, o Anderson, Marco Oreia, lembra da Oreia? O Mário, Pedro, Alan Peterson, Jefferson, os amigos todos de bairro começaram a cortar cabelo comigo. Mas eu cortava aqui para ajudar a galera, nem cobrava na época. Daí foi quando eu fiz o curso de cabeleireiro. Fiz o curso de cabeleireiro e abri o salão na frente da casa do Romário. A mãe do Romário, a Deídia, tinha um salão de cabelo que ela atendia só pessoas comuns, seus amigos, as pessoas que eram indicadas. Ela já tinha trabalho no salão, mas estava cansada, só atendia por hobby, que é uma coisa que ela gostava, e para os amigos mais próximos. E ela tinha um salão bem na garagem dela, mas ela não abriu o portão. Eu falei, Deídia, aluga para mim. Deixa eu abrir seu portão aqui, já que eu corto o cabelo do Romário aqui já há alguns meses. Deixa eu trabalhar aqui, eu vou colocar uma fachada na frente, se aluga para mim. Pô, abre aqui. E como fica o aluguel? Ó, me paga água, paga luz e me ajuda com uma coisinha aqui, que o ponto é seu. Resumindo, foi meu primeiro empreendimento. Com 17 anos de idade, coloquei, sem metodologia, eu coloquei a faixa cabeleireiro unissex. Apenas isso. Eu não criei nome, eu não fiz uma banner bonito, fiz como letras normais, nem para ter uma letra diferenciada. Era o conhecimento que eu tinha na época e para empreender. E eu abri na rua Leonardo Martins Neto, só não me lembro o número agora, de frente da UPA. E resumindo, foi meu primeiro empreendimento. Trabalhei acho que uns 6 meses a 1 ano lá cortando cabelo, até entrar na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade, eu automaticamente parei de cortar cabelo, fechei o salão, porque eu entrei no Senai na parte da manhã, entrei na faculdade na parte da manhã, das 7 às 11 da manhã, a faculdade de administração, consegui passar na faculdade, ganhei bolsa de 100% de administração. Mas eu ganhei participando de um programa do governo. Ele pagava 100% da faculdade se você trabalhasse de sábado e domingo para o governo. Era um programa chamado Programa Escola da Família. Era um programa de interação da família nos finais de semana. Levar os filhos da juventude para não ficar fazendo coisa errada e para a faculdade praticar algumas atividades, tanto esportivas como educacionais. E foi durante 2 anos eu fiquei nesse programa e à tarde tinha passado no Senai também para técnico de desenho de projetos. E meu primeiro desejo era fazer engenharia, mas eu não imaginava. Vamos lá, Ana Cláudia entrou aí. Oi, Ana, seja bem-vinda à live aí que eu vou falar de empreendedorismo. Vou tentar aí, fazer vocês ativar o lado empreendedor e despertar aí para fazer as coisas acontecerem e transformar a vida de vocês. Eu estou aqui com o Wagner conversando, contando um pouquinho da minha história. E vamos lá. E o que acontece? Eu passei no Senai também à tarde e noite. Aí o Senai fazia técnico de desenho de projetos à noite, que minha primeira opção era engenharia, mas como na faculdade que fui prestar bolsa na época não tinha engenharia, só tinha mecatrônica, que era no mesmo horário do Senai, eu não queria perder. Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou fazer administração de manhã, que era a minha segunda faculdade que eu teria vontade de fazer. Resumindo, me apaixonei pela administração, me apaixonei pelo marketing. Eu estava inscrito no vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para engenharia aeronáutica. Porque eu falei, eu vou para engenharia, mas eu gostaria da engenharia aeronáutica. Mas era muito difícil. Prestei o vestibular, mas pensa num vestibular complexo, difícil. Mas eu já estava apaixonado, já estava fisgado pelo marketing. Eu vi que o meu lado criativo eu poderia utilizar para o lado do empreendedorismo e para o lado do marketing. Então, fiquei forte. Aí não empreendi mais. Aí foi até onde que em 2014 eu formado em administração, já tinha minha pós-graduação terminada. Eu tentei minha mãe, em 2009, tentei fazer a minha mãe. Abrir a confeitaria dela. A mãe já estava empreendendo e eu falei, mãe, precisamos abrir um ponto comercial da confeitaria. Seu bolo é muito bom, você já está desde 2000 fazendo bolo, já faz 10 anos, e você precisa ir para um ponto para nós começarmos a crescer, de fato, realmente prosperar, porque o que você ganha em casa, que já tem uma clientela boa, mas você está limitada, você não tem mais como exponencializar, crescer isso mais.
Aí foi onde, mas se contratar funcionários, não vai perder qualidade. Eu falei, mãe, existe franquias de pizza, franquias de hambúrgueres, franquias de vários tipos de produto, mas não tem franquia de bolo. E como assim? E vamos fazer uma primeira franquia de bolos no Brasil? Não, mas não tem dinheiro. Começou a dar alguns empecilhos na época. E essa barreira que ela fez, eu não fui, na época eu não tinha dinheiro, recém-formado, desempregado. Na verdade, eu trabalhava na própria faculdade. Eu consegui um emprego lá na faculdade e quando eu terminei a pós, acabei minha graduação, estava começando a pós, olha como Deus é bom, Wagner, como Deus é bom e cuida de todo o tempo. Durante 2 anos eu trabalhei aquele final de semana para o governo. E como eu trabalho de sábado e domingo, eu não podia trabalhar e fazer o Senai junto. Eu não tinha dinheiro para poder pagar a gasolina, pagar o ônibus para ir para a escola, para a faculdade. Deus preparou uma bolsa dentro do Senai que eu recebia R$ 400 por mês. E aqueles 400 para ficar 4 horas a mais estudando no Senai. E era aquele dinheiro que eu pagava passagem para ir para o Senai e pagava para a faculdade, mas me apertava, não dava mais para outras coisas. E o que eu fazia? Eu cortava cabelo à noite. Toda vez que eu chegava à noite da faculdade ou no final de semana, depois das 5, 6 horas que eu voltava do programa, eu cortava o cabelinho para me ajudar nesse dinheiro, para comprar minhas coisinhas e comprar um lanche na escola ou na faculdade e para pagar as passagens. E quando minha mãe e meu pai se apertavam e davam um pouco do dinheiro, na época estava bem apertado o orçamento na crise do meu pai. E eu continuava cortando cabelo para remunerar. E foi quando chegou na pós, que terminei a faculdade, a graduação, que eu fui empreender junto com a minha mãe. Ela chegou e falou que ela não queria. Na Riscado, eu tinha medo de... Eu não sabia das linhas de crédito do governo para estimular a pequenos empresários e pequenos empreendedores a se formalizarem e empreender. E eu não fui enfático, eu fui trabalhar para terceiros. Aí eu fui representante jurídico da Claro. E lá na Claro, 2 anos, bati as metas de um dos melhores vendedores, às vezes, alguns meses eu bati como o melhor vendedor, mas não era aquilo que eu queria. Aí eu pedi para sair da faculdade, depois eu pedi para sair desse grupo e não fui empreender. Aí foi onde chegou em 2011, a Sodier estourou no mercado, Sodier Bolos, com a maior franquia de bolos, lá na época era a única franquia de bolos, de aniversário, e começou a exponencializar. Aí quando eu fui estudar história, uma mãe e um filho do interior de São Paulo, de Salto, criaram o conceito da marca, do produto e exponencializou. Eu falei, mãe, podia ter sido nós. Podia ter sido nós. Se numa cidadezinha pequenininha do interior estourou uma marca que hoje deve ter mais de 400 franquias no Brasil inteiro. E não poderia ter sido nós. E os bolos são tão bons e, na minha opinião, são melhores. Mas que o Brasil inteiro ainda não conhece. O que você acha? São bons? Com certeza. Bordelli, né? Aí foi os onde donos da Edna, né? Aí ela sentiu uma dorzinha no cotovelo, né? Assim, precisa empreender. E, resumindo, ela topou o desafio em 2014 de querer começar a empreender. Mas para tomar essa iniciativa, eu tive que tomar a iniciativa. Eu tinha casado já em março. E quando eu casei com a Aline em março, ela trabalhava numa boa empresa aqui em São Bernardo, no centro. Uma empresa na área de tecnologia da informação, que é a área dela. Eu falei, Aline, nós estamos morando agora na casa da sua avó nos cedeu uma das casas que o filho dela acabou falecendo e era o companheiro dela, já estava com uma alta idade, então nós fomos para lá, ao invés de ir para um aluguel, fomos para a casa dela, uma casinha pequenininha, 35 metros quadrados. E hoje a casa que eu moro, só a sala tem essa metragem. Então, sofremos 3 anos morando pequenininho e Deus abençoou depois e criou. Depois eu conto a história da casa, a palavra, o cumprimento de palavra. E naquele dia eu atendi a cliente, fiquei 3 horas atendendo a cliente, fazendo demonstração, e ela não me comprou nada. E assim, a minha taxa de conversão, quando eu faço, geralmente os representantes comerciais normais, o que eles fazem? Eles levam os produtos, deixam no salão, apresentam um pouco da marca e falam, volta amanhã, outro dia, e para avaliar o que você achou do produto. E o que eu fazia? Como eu era cabeleireiro, fui cabeleireiro antes, o que eu fiz? Eu fui lá e fazia demonstração. Não, vem cá, já vou. Você está com horário livre agora? Vamos recuperar o seu cabelo? Vamos fazer uma reconstrução? E eu lavava, hidratava, fazia o tratamento capilar, a reconstrução, levava a cliente para a cadeira e fazia uma escova, já para mostrar a sensação do cabelo. E aquilo convertia muito, eu vendia muito por causa dessa habilidade. Eu cheguei até a dar um treinamento para alguns amigos revendedores, e para que eles fizessem também escova, ensinar mais, os caras não queriam, não gostavam, perdiam a oportunidade de vender mais por essas sacadas. Resumindo, 3 horas, fiz 2 recursões, 2 cabeleireiros diferentes e me compraram R$1 de produto. Meu Deus do céu, aquele dia eu voltei, eu lá no Grajaú,
Na época eu tinha minha primeira motinha, a Phaser vermelha aí, eu causava um pouquinho no bairro de vocês aí, acordava vocês de manhã. Aí eu voltei na moto, falei, não acredito, não vendi nada. 3 horas de emoção, assim, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra mim. Aí quando eu voltei, quando eu tava voltando do caminho, passei passei em frente de uma igreja da congregação, lá no jardim dos eucaliptos. Quando eu cheguei lá, eu vi que tava tendo culto, era umas 7 e pouco da noite, quase 8 horas. Falei, opa, vai começar já a palavra. E quando eu cheguei lá, tava tendo a palavra. Falei, Senhor, eu quero empreender. Já comentei com minha mãe já está já despertando interesse, mas está com aquele receio ainda. Dá um sinal para mim hoje que tu está na minha vida, que é isso que tu quer para mim. Quando eu cheguei, olha a palavra, quando eu cheguei estava o irmão de fora, não sei de onde que é, estava fazendo a leitura da palavra. Eu vou ler agora para você, Isaías 54. Eu vou ler os 4 primeiros versículos lá. O progresso e a glória de Sião. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Vamos lá, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não serás confundido. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do próprio da tua viuvez. Quando ele acabou de fazer a leitura dos versículos, ele começou. Hoje alguém veio buscar uma confirmação, uma palavra do Senhor. E como que é o culto? Nós começamos cantando 3 hinos, depois nós oramos, cantamos mais um hino, contamos os testemunhos, as obras que Deus fez em nossa vida, cantamos mais outro hino para o momento mais especial da noite, que é a palavra. É como se fosse uma festa. Primeiro começa servindo salgadinhos, depois serve os docinhos, e na época minha fazia salgados, docinhos e bolos, tudo que compunha uma festa. Ele falava assim, começa servindo salgados, depois serve as bebidas, depois serve os docinhos, mas ninguém vai embora sem o principal, que é o bolo. Então alguém hoje veio buscar a palavra. Deus manda dizer, é tempo de estender fincar as estacas, ampliar as tendas, porque eu estou contigo, estou na tua vida, as portas da tua vida só estavam encostadas, agora eu vou escancarar. 10 minutos de pregação, parece que só tinha eu e Deus. Muito forte, numa igreja de mais de 1.000 pessoas. Aquele dia chorei 10 minutos da palavra, que era aquilo que eu precisava de energia, e saí direcionado. Wagner, quando eu saí de lá, cheguei em casa, contei para minha mãe, falei, mãe, é tempo de empreender. Contei para minha esposa, perdão, e liguei para minha mãe. Eu já estava casando, aí falei, Aline, eu vou empreender. E nessa minha fase de empreendedorismo agora, eu vou arriscar com a minha mãe um projeto muito bom. Você segura as pontas se caso eu abrir empreendimento e o negócio não prosperar? Ou não der certo, ou quebrar alguma coisa? Você segura as pontas de casa? Ela, sim. O Jonathan Teixeira entrou aí, a Fabiana Cristina também. Sejam bem-vindos. Estou aí nessa live ensinando empreendedorismo. Aí vamos lá, só continuar minha história de jornada empreendedora. Minha esposa topou, Wellington, voa, vai lá. E se qualquer coisa eu seguro, porque nós já tínhamos um carrinho na garagem, não tínhamos compromisso muito forte do aluguel, então vou empreender. Resumindo, falei com a minha mãe, achamos um ponto comercial, fomos para a Área Verde, o principal bairro da Área Verde, em 2014. E de lá você viu a nossa história potencializando, depois de 2 anos na comunidade na Bordelli, depois de 1 ano e meio, 2 anos de Bordelli Centro, vendi com a franquia pronta, caí na mão de uma pessoa muito mal intencionada. Eu não vou entrar muito no mérito aqui não, mas como vendi com franquia pronta, não seguiu o processo, não me pagou, não deu o banho de loja prometido. Resumindo, foi o meu, como eu falo, meu fundo do poço. Na época foi difícil. E assim, eu fui empreendendo o negócio e hoje eu sou sócio em 2 negócios diferentes. Voltei novamente com a sociedade, com a Bordelli Confeitaria, com a minha mãe, repaginando, reestruturando, se Deus quiser, uma franquia, a Sodier, a Flame, que me aguarde, vou dar muito trabalho. Mas vamos lá. Wagner, conta um pouquinho dessa história para nós.
Sua história de emprego, que fez, como começou? Bom, né, como o Wellington aí conhece um pouco aí da minha história, eu também, né, não sei se é meio cansado também, né, do CLT, né, então a gente se trabalha bastante e tem pouco reconhecimento, né, eu trabalho desde novo, né, desde os dos 13, 14 anos, então parece que não se sacia, né, tipo, não é aquilo que eu quero, tipo, né, eu entrei numa oficina ali no Assunção, e eu fiquei ali 10 anos, cara. 10 anos numa oficina. Ah, Então, tipo, é muita coisa. Acredito que é muita coisa. Então, duas nesses 10 faculdades. anos, não é? A gente aprende e acaba ensinando também, né? Então, tem muitas coisas que no primeiro ano a gente mais que aprende. Depois, quando você tá ali no 10º ano ali, você já tá quase ensinando. Então, tipo, são coisas que eu via e eu falava assim, não, mas isso aqui a gente pode fazer diferente. Então, era produtos diferentes, era coisas diferentes. Então, chegou um belo dia, na época, eu lembro até hoje, o que me fez decidir a sair dessa oficina. Chegou era uma Outlander, na época nossa, era um carro zero, zero, zero. E ele tinha, só de roda ali naquele tempo, ele tinha 20 mil reais de roda. Eu falei, caramba, é possível isso? 20 mil reais? E aí e eu Um carro só em trabalho rodas. com. Então, eu falei, caramba, né? Que absurdo, né? E eu curioso, né? E, e era um dia de sexta-feira. Eu, para quem ainda aqui da live não sabe, comecei trabalhando com polimento na área de oficina, né? E, e na sexta-feira era o dia que tinha muito serviço, era a entrega de carro, que era fechamento. Oi, seu filho lá atrás. E era o dia de fechamento, né? O pequeno Da aqui, vem cá, semana. pequenininho, vem. Meu guri. E. Você tá aqui, ó. Tava no sítio, ó, só pra cortar, você tava no sítio Uhum. quase já 2 semanas, né? E voltou, né? Agora meu companheiro. Papai tá trabalhando aqui na live agora aqui. Chegou ontem meia-noite. Tá certo. Tentando dormir cedo pra Olha acordar só. cedo pra live, ó. Não consegui, foi dormir quase 1 hora da manhã, né? Elétrico. Meu companheirinho. Agora vai lá. Só falar que nós já conversa, tá? Daqui a pouco o meu acorda também. Aí você vai ver o terrorismo acontecer. Eita, E, fala isso com a minha e era uma. menina, se ela acordar, é terrorismo também. Aí nós estamos na roça. Era, Nós encerra a live. e só pra gente ver. E era uma sexta-feira, o Wellington. E era um dia de muita correria, então só tinha eu e mais um polidor. Né, uma oficina que já tinha 2 polidores, tipo, trabalhando todo dia, então é uma oficina muito grande. Não sei se você conhece ali a Fujicar, no Assunção. Sim, sim. Então, e aí o que o chefe fez, né? Ele falou assim, ó, Wagner, faz o seguinte, pega esse carro, fica o tempo que você precisar nesse carro e para entregar, ele precisa ficar maravilhoso. Eu falei, mas e os outros serviços? Ele falou, não, fica tranquilo, a gente dá um jeito. Aí eu pensei, né? Poxa, né? Se ele tá pedindo para mim, hoje é dia de sexta-feira, ele tá pedindo para mim, porque esse carro aqui tem um valor, né? Eu falei, quanto você cobrou para polir esse carro? Na época, isso já tem mais só que eu saí de lá já tem 10 anos, né? Isso, vamos supor, deve ter uns 15 anos mais ou menos, né? Que aconteceu isso. Na época, ele falou assim, ó, eu tô cobrando aqui R$ 700. Eu falei, nossa, R$ 700? E, tipo, vamos supor, R$ 700 naquele tempo era mais ou menos hoje uns 1.500 a mil e poucos reais, né? Os 2 salários mínimos. Na época, o Tipo, salário mínimo era isso, R$ 400, 10 anos então, só pra atrás. gente ter uma noção, assim, né, de como era valorizado o dinheiro, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, né? Aí eu analisei, né? Fiz uma conta rápida. Eu falei, de produto aqui, acho que ele não tá gastando nem R$ 30. O meu dia era. Acho que não era nem 35. E caramba, mano, o cara tá colocando no bolso 600 e pouco. Aí eu, beleza, né? Ao Passou, lado do fiquei com aquilo empreendedor pensando, terceiro já. né? Entreguei o carro ficou impecável. Então todo o carro que tinha complicado para fazer, ele mandava eu fazer. Eu falei, já que é assim, e eu tinha já dado algumas ideias sobre materiais que já estavam ultrapassados, sobre tudo que, né, eu vamos fazer uma pesquisa, não tinha assim o acesso fácil que nem a gente tem na internet. Eu estava começando a entrar na internet, né, celular, essas coisas, não tinha fácil, né?
Não era assim que nem hoje, você tem um celular na palma da mão, você pesquisa. Lá não. A gente ia colhendo informações com os outros, né? E aí eu cheguei e pedi um aumento. Aí é onde começou. Aí ele falou, não, não posso te dar um aumento, não posso, não posso, não posso. Eu falei, caramba, não pode? Como não pode? Aí peguei e fiz essa questão, né? E ele veio com R$ 70 de aumento. Aí na época eu recebia, que nem você falou, eu recebia um salário, né? Que acho que era 600, R$ 700. Eu falei, caramba, é muito pouco. E tipo, pelo que eu trabalho, eu falei, caramba, o que ele me paga, ele ganha um dia, né? O salário. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou sair. E foi uma briga, porque ele não queria. E eu pedi pra mandar embora e tal, tal, tal. Foi indo, até que eu consegui sair. E nisso que eu saí, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Tava eu lá, sem trabalho, mas eu falei, não, eu vou empreender. Aí o que que eu E o fiz? risco? O que que eu fiz? Eu catei, mandei fazer os cartões com o número do meu telefone e coloquei polimento, né? Polimento e cristalização. Na época, eu coloquei, era Garagem Soluções em Polimento. Sério? Já, Na garoto, verdade, você já é não. antigo, hein? Não, não era garagem. Era Soluções em Polimento. Eu coloquei assim, Ah, caramba, soluções, né? Eu falei, não, eu preciso resolver a solução do cara, né? O cara, eu tenho que dar uma solução pro problema do cara. Foi então todo o problema que ele tiver no carro dele eu vou resolver em polimentos. Aí eu peguei e comecei a soltar, né? e Comecei a você foi, passar. ó, a premissa número um do empreendedor. O empreendedor precisa resolver problemas. Qual que é a dor do seu cliente que você vai resolver? Qual que é a solução que você Então, proporcionar? E você já pegou a sacada na esse, época, hein? Sem saber que isso é o primeiro então, passo de se empreender, é identificar uma dor de um público e querer saná-la. E dar solução. É o que você fez. Vamos lá. e aí, Wellington, eu catei esses cartões, né, com o número do meu telefone e Seja comecei aqui a bem-vindo, soltar Valnei. Só da Valnei aqui, a Ellen que entrou aqui na live. Vamos lá, continua, Wagner. comecei a soltar ali na Jurubatuba, né, que é a concentração ali de carros ali, né, de lojas. Eu falei, vou fazer um percentual aqui de um valor e, na verdade, eu falei, vou dar uma pesquisada, ver quanto o pessoal cobra e vou lá. Beleza, aí comecei a soltar, primeira semana, e eu todo feliz, caramba, os caras vão me chamar. E cadê? Ninguém me chamou. Aí passou mais tempo, até que um chamou. Nesse que um chamou, o Wellington. E aí eles foram espalhando, eu cheguei, tal, o que que os caras fazem? Tipo, geralmente o pessoal não pulia entrada de porta e tal, eu comecei a fazer, eu falei, não, vou fazer bem feito, que os caras vão me chamar. Meu, começou a chamar, e eu lembro que às vezes eu fazia um carro aqui, vamos por hoje, segunda-feira eu fazia um carro, aí o resto da semana eu não fazia nenhum. Aí às vezes tinha um carro pra polir no domingo, eu falei, meu Deus, trabalho no domingo, velho, eu, tipo assim, eu sempre detestei trabalhar sábado e domingo. Para mim é o dia que você tem para você, para sua família, para você fazer as coisas que você precisa, né? E aí começamos. Aí eu lembro uma pessoa falou assim, Wagner, hoje você está trabalhando domingo, sábado, mas vai chegar um dia que você vai escolher o dia que você vai trabalhar. E aí eu comecei a escolher. Aí no domingo eu já não trabalhava mais. Aí eu comecei a trabalhar de segunda a sábado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Quem não trabalhou na semana, é, trabalha no sábado. Eu falei, mas eu trabalhei, então o sábado eu também já não vou mais trabalhar. E aí começou aí. Sério. E graças a Deus foi muito bom. Chegava assim, na sexta-feira, a minha agenda já estava até quarta-feira, né? E eu, caramba, né? Eu falei, eu preciso fazer mais coisas, né? Tal. E eu falei, tipo assim, eu ia a pé, né? Porque eu não tinha carro, não tinha moto na época. E aí eu falei, eu vou comprar uma moto. Aí eu tinha um vendedor lá que tinha uma moto, eu peguei e falei assim, quanto você quer essa moto? E ele falou assim, na época era R$ 2.000, né? E eu, caramba, eu vou comprar, mas cadê o dinheiro? Eu não tinha. Eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, eu tenho os dinheiros para receber, eu sei que eu juntei e deu uns R$ 800, né? Que o pessoal pagava bastante em cheque. Catei esse cheque, dei para ele. Eu posso te pagar o restante parcelado? Ele falou, pode. Aí a gente parcelou mais 10 ali de R$ 100, acredito eu que era na época. E eu falo para você, olha, desses R$ 1.000 que ainda tinha para pagar, eu paguei em 2 meses em polimento para a própria loja. Que da Então eu hora. tirei R$ 1 do bolso e aí foi indo, né? E aí eu pensei assim, poxa, eu tô correndo muito, né? Eu falei, agora eu vou começar a trabalhar em casa. Aí eu fui na garagem de casa, onde
Eu morava aqui na frente de onde você morava também, onde seus pais moram, né, onde minha mãe mora também. Eu comecei a fazer mais serviço. Eu falei, eu vou manter o serviço aqui. Aí comecei também a fazer mais em casa. Eu comecei a deixar um pouco ir na loja. Eu falei assim, poxa, eu posso estar fazendo mais outro serviço. E na época começou essa parte do detalhamento automotivo, né? Aí eu falei, caramba, né? O pessoal tá fazendo bastante higienização. Vamos ver como é que é isso aí. E aí começou a vir uma procura, né? Pra mim, mas só que eu não tinha feito. Tipo assim, eu trabalhei numa empresa de ônibus onde a gente fazia essa limpeza dentro dos ônibus muito tempo atrás, mas só que não tinha, para mim não tinha nada a ver. Eu comecei a pesquisar, falei, nossa, é o que eu fazia nos ônibus, né? Que eu trabalhei numa empresa de ônibus também, e a gente cuidava dessa parte de manutenção de limpeza. E inclusive até o vizinho aqui, que ele era caminhoneiro, ele falou assim, você não faz higienização? Eu falei, não. Ele falou assim, poxa, por que você não começa a fazer? Porque eu trabalho com o caminhão, em 6 em 6 meses eu preciso limpar, porque o caminhão é nossa casa, tal, não sei o que lá, a gente passa mais tempo no caminhão do que fora dele, né? E aí eu falei, beleza. Aí vai eu comprar uma máquina de higienização, R$ 100. Tinha um cliente meu que ele vendia. Isso aí é Isso que tudo é uma loucura, né? empreender, isso que é empreender. Vamos lá, despertar essa E, galera que tá entrando na live aí, o lado empreendedor. Pra logo ser eles tipo, aqui contando a história empreendedora. contando assim, parece ser muito engraçado, parece ser muito fácil. Nossa, ele conseguiu. Mas não é bem assim, né? Tipo, hoje contando você ri. Essa história da máquina aqui que eu vou contar, que nem a história do que eu peguei os cartãozinhos, é muito bonito, joguei e tal, mas não é bem assim, né? Então, tipo, você fica meio apreensivo, mas se você não tentar, você não consegue, né? Exatamente. Nisso eu E tinha. naquela época nós não tinha plano de celular barato, não. Era celular tudo aqueles Não, de não 10 tinha. linha, ou era telefone Se fixo de você. casa, que tinha telefone como contato. E, e era muito caro, né, Wellington? Não sei se você Caríssimo, se recorda caríssimo. disso. Era muito caro. Você colocava um crédito aí de R$ 20, R$ 10, você fazia uma ligação já acabava, Exatamente, né? E não é que nem exatamente. hoje, você pode ligar para qualquer canto. E retomando aqui, né? Isso já tinha uns anos já, que eu já estava fazendo serviço, eu já estava até fazendo mais serviços em casa, já ficava mais em casa do que na rua. E deu uma queda muito grande nas lojas. Eu lembro que foi até um tempo de uma crise que teve, só não sei te dizer o ano que teve, que as lojas começaram a fechar, fechar, fechar. Então, de muitos daqueles clientes que eu tinha, eles fecharam as lojas e começaram a trabalhar vendendo os 2, 3 carrinhos, né? Eles pararam com Sim. aquela demanda grande e começaram. Mas só que eles me procuravam, eles deixavam. E para eles era até melhor, porque eles deixavam o carro em casa, na minha casa. Eu tinha um espaço para colocar os Sim. carros, fazer os carros e entregava, né? E eu comecei. Aí eu falei, eu vou comprar essa máquina de higienização. Na época, só não vou te dizer, eu não sei te dizer o tempo que eu já tenho essa máquina. Ela custava R$ 2.000. Aí esse Caraca. cliente chegou e me. R$ 2.000. Hoje ela deve estar custando muito mais. E, e aí eu peguei e falei assim, é uma extratora, né? É tipo um aspirador que ela puxa água e ela faz a aspiração do pó do carro, né? Ela tem um negocinho na ponta, enfim. E voltando ao rapaz do caminhão, ele pegou e falou assim, se você comprar a máquina, eu arrumo para você 10 caminhões, porque eu conheço o pessoal lá e todos eles querem fazer. Então só arrumar, a gente arruma até o lugar lá para você fazer. Eu falei, nossa, 10 caminhões. Na época era 250 que os caras cobravam. Eu falei, nossa, estourei, vou pagar a máquina em uma semana. Aí eu pergunto para você, eu fui lá, comprei a máquina tal, desse outro cliente meu que ele vendia, fiz um serviço para ele, passei os cheques para ele, né? Passei não sei quantos cheques que eu não lembro quanto foi. E eu pergunto para você também, Wellington, você sabe fazer, você já fez higienização em caminhão? Não. Nem eu. Eu não fiz um